Olá, educadoras e educadores da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou Mariana Silva Lima, diretora da Divisão de Educação Infantil, e hoje estou aqui para anunciar esse percurso de diálogos formativos. No diálogo de hoje, nós temos como objetivo desmistificar conceitos, termos e temas que são amplamente discutidos no cotidiano e que foi construído uma cultura popular que nem sempre anunciam o que a nossa rede tem por proposta curricular. Então, o nosso objetivo hoje é dialogar contigo de coisas que podem ou não podem. Fala-se atividade ou fala-se proposta? Berços ou colchões? Alfabetização ou cultura escrita? São temas como esses que nós abordaremos nessa série de vídeos que serão disponibilizados a vocês. A escolha de ser um diálogo formativo está centrada na predisposição de que não se finda apenas nos podcasts que vocês assistirão, mas as reflexões devem continuar nos momentos formativos, nas DPEDs, nos momentos formativos nas unidades educacionais e de uma forma atemporal, sempre que necessário, ser um eixo de revisitação e de reafirmação dos nossos princípios e da nossa proposta curricular na Rede Municipal de São Paulo. Bem-vindos a esse diálogo formativo. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiana Lourenço, eu componho a equipe da Educação Infantil aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de conversar com a professora Sueli Amaral Melo, conhecida da nossa rede, nossa assessora, e temos a possibilidade, a honra de dialogar sobre aspectos importantes que se relacionam à proposta pedagógica da nossa cidade, especificamente da educação infantil. Vou contar para vocês um pouquinho quem é a professora Sueli. A professora Sueli Amaral possui graduação em Letras Modernas pela Universidade Estadual Paulista, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos também. Atualmente é professora aposentada da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp e professora colaboradora do programa de pós-graduação em Educação no mesmo campus. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil, atuando principalmente nos temas da teoria histórico-cultural, educação infantil, formação de professores, relação teoria e prática e aquisição da escrita. Uma honra conhecê-la e uma honra tê-la aqui para conversar com a gente nesse encontro, nos dando a possibilidade de aprender mais contigo. Obrigada, Tatiana. Eu queria começar fazendo uma pergunta que acho que pode nos ajudar a pensar como é que a gente pode objetivamente efetivar a proposta curricular da nossa cidade. Acho que tem aspectos que podem dimensionar melhor o planejamento docente. E aí queria então que a senhora pudesse, de alguma maneira, não sei se resumir, mas contar para a gente como é que a gente pode contribuir para as professoras e professores efetivarem essa proposta curricular que está lá no nosso documento. Ok, boa pergunta. Eu tenho dito que o coração da proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para a educação infantil e que, vale dizer, não é um elemento específico da proposta curricular dessa secretaria, mas é o avanço do desenvolvimento da educação infantil, é para onde a gente ruma, né? Então, o coração dessa proposta é o envolvimento das crianças, é um novo lugar para as crianças no processo de aprender. E quando a gente está falando desse novo lugar, estamos falando desde os bebês até as crianças de todas as idades, inclusive entrando pelo ensino fundamental. Esse novo lugar envolve o quê? Envolve uma participação na gestão da vida na escola. Um pensar junto, um fazer junto, um planejar junto, um avaliar junto, um decidir junto. As crianças terem tempo para aprenderem a pensar. Eu acho que essa é a grande, não sou só eu que penso isso, é um grande estudioso da psicologia, o Ilienkov. Ele diz que o papel da escola é ensinar a pensar. E a gente faz isso desde que a gente entra em contato com os bebês, né? E ao longo da vida escolar das crianças. Então,
esse novo lugar das crianças que pensam junto, que decidem junto, que ajudam a fazer o planejamento do dia, a pensar como vai ser a próxima semana, o que nós vamos fazer amanhã, né? O que foi bacana fazer hoje, né? Desde os processos, então, de planejamento até os processos de avaliação no final do dia. O que a gente fez hoje que foi tão bacana? Como que a gente pode melhorar isso que a gente está fazendo, né? Então, a gente também vai percebendo que aquilo que a gente entendia como conteúdo da educação infantil, ele começa a ser revisto, porque as conversas, elas são pedagógicas, né? Conversar com as crianças é pedagógico. Então, esse lugar de sujeito que as crianças passam a ocupar. E isso implica num novo lugar para o professor, para a professora também, né? Um lugar de organizador dos espaços, organizador dos ambientes. Quando a gente está falando de ambiente, nós estamos falando de relações. Como é que esse professor, essa professora acolhe essa criança? Como é que escuta essa criança? E o escutar nesse sentido de prestar atenção, de conversar com ela, de considerar aquilo que ela está propondo, as ideias que ela tem, os interesses que ela vai apresentando, né? Então, como é que esse educador, esse professor, essa professora, como é que eles escutam e acolhem as iniciativas das crianças, os interesses das crianças? A professora trouxe exemplos da prática docente, né? Da relação dessa professora com as crianças. É a isso que a gente chama de pedagogia participativa? É isso que a gente chama de pedagogia participativa, que nós todos precisamos aprender, né? A partir de todos os estudos, as pesquisas que se tem feito sobre os processos de aprendizagem, né? O que a gente tem aprendido é que as crianças aprendem quando elas participam por inteiro do processo, quando elas estão inteiramente envolvidas no processo. Isso significa estar envolvido com o corpo, mas também está envolvido com o pensamento e também está envolvido com a vontade, com a emoção, com o desejo, né? Então, esse novo lugar do professor também implica em criar nas crianças a vontade de saber. Então, cada coisa nova que eu apresento, cada situação nova, cada elemento novo da cultura que eu trago, eu preciso trazer de forma a encantar as crianças, a criar nelas a vontade de querer mais, de querer saber mais, né? Esse novo lugar do professor, então, envolve a organização dos ambientes, com uma relação acolhedora e de escuta, a organização dos espaços, de forma a que a criança chegue todos os dias na escola, olhe, seja para o espaço externo, seja para o corredor da unidade, seja para o espaço da sala de referência, para o refeitório. Para o banheiro. Até para o banheiro, como um lugar em, uau, aqui tem coisa bacana para eu descobrir, aqui tem coisa bacana para eu fazer, né? Então, um espelho arrumado sob a forma de um mosaico, em vez de ser um espelho retinho, por exemplo, né? Como a gente está acostumado a ver, é um elemento que busca a investigação das crianças, né? Então, assim, organizar os espaços como ambientes investigativos, de tal modo que as crianças cheguem todos os dias na nossa unidade já querendo fazer alguma coisa, já envolvido numa atividade. Envolvido numa atividade por quê? Porque é alguma coisa que ele vai fazer com sentido para ele, querendo fazer, né? Eu tenho dito, inclusive, que nessa opção que a gente tem feito de atender a todas as crianças de forma pública e gratuita, né? O que é um elemento muito importante para considerar como opção da política brasileira, nós acabamos por ter muitas crianças nas nossas salas. Sim. Né? Então, uma das formas de enfrentarmos essa questão de termos um número grande de crianças na sala é justamente a organização dos nossos espaços como ambientes investigativos, né? Por quê? Porque as crianças vão sempre chegar com autonomia em relação ao professor ou à professora, vão chegar já fazendo escolhas, tomando iniciativas e desenvolvendo atividades que são, ao mesmo tempo, processos de aprendizagem,
e processos de desenvolvimento, porque todas as aprendizagens das crianças deflagram processos de desenvolvimento da memória, da linguagem, do pensamento, da percepção, da imaginação, enfim, as crianças precisam estar em atividade para isso. É bastante certo que para as crianças é uma escola muito mais agradável, muito mais interessante ao desejo, né, de participar de uma escola configurada dessa forma. Mas na perspectiva da professora, e eu falo me colocando nesse lugar também, né, professora de educação infantil há 22 anos, fazer essa transição para a minha prática chegar nesse lugar é desafiador, porque a gente precisa compreender isso que a senhora trouxe para nós, mas eu preciso fazer um exercício de testar algumas possibilidades com as crianças, com a organização do espaço. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se ajuda nesse sentido? Isso. Quando a gente pensa nesse processo de mudança, né, de atualização da nossa proposta pedagógica, a gente não imagina que isso aconteça de um dia para o outro. Sim. Né? É sempre um processo de transição. Agora, ele precisa começar, né? E quanto mais cedo a gente começa, mais rapidamente a gente vai avançar e vai ter segurança para fazer isso, né? Então, acho que começar a organizar a sala de uma outra forma, né? Primeiro, assim, quem sabe tirar algumas mesas da sala para abrir um espaço, para pensar a organização desse espaço de forma diferenciada, né? Então, assim, um canto de leitura que seja realmente, ocupe um espaço na sala, com os livros, com um tapete no chão, com umas almofadas, enfim, pensando em como que a gente pode ir organizando isso e criando nas crianças um hábito de ter livros em mãos, né? Um hábito de folhear os livros, né? Esse pode ser um espaço para a gente começar, né? A gente pode depois, observando como as crianças estão ali, criar um outro espaço. E às vezes a gente vai perceber que esses espaços novos, eles chamam tanto a atenção das crianças que a gente precisa de espaços diversificados, porque senão todas vão querer ir no mesmo espaço. Exato. Né? Então a gente vai percebendo que a gente pode tirar mais algumas mesas e criar um segundo ambiente, um ambiente em que a gente vai, por exemplo, montar um museu das coisas que a gente encontra, né? Das pedras diferentes. E isso vai começando a criar nas crianças um espírito de investigação, de pesquisa, uma articulação entre o que acontece na escola e o que eu faço lá fora, que as crianças vão sair da unidade escolar querendo ver, querendo encontrar coisas, buscando, incomodando os parentes em casa, a família, para pesquisar coisas, para trazer coisas para a escola. Né? Tudo ganha novo sentido, né? Tudo ganha um novo sentido. Fazer mais perguntas sobre as coisas, né? Fazer mais perguntas, pensar. Nós estamos ensinando as crianças a pensar quando a gente faz isso. E essa é a atividade mais nobre da educação infantil. Essa é a atividade mais nobre do professor e da professora. E isso a gente aprende hoje com as pesquisas que vieram sendo feitas nas últimas 3, 4 décadas, como máximo, né? Pelo menos aqui entre nós, brasileiros, né? Uhum. Que é o momento em que a gente começa a ter os cursos de pós-graduação e as pessoas começam a pesquisar e a gente começa a valorizar esse trabalho do professor, que para fazer esse processo de transição também precisa documentar aquilo que ele vai vivendo. Registrar as mudanças que ele vai propondo e registrar a percepção que ele vai fazendo de como as crianças começam a se comportar de uma forma diferente. Então essa é uma outra dimensão, né? A senhora falou da organização do cotidiano, da postura da professora, e agora a gente já entra num outro aspecto bastante importante para pensar, que é o registro e a documentação pedagógica. Né? Isso, esse processo de autoformação do educador, do professor, da professora. Quando a gente registra o que eu fiz, o que eu pensei, como que as crianças reagiram, como que eu posso melhorar isso, eu estou refletindo sobre a minha prática, eu estou aprendendo sobre ela, eu estou vivendo um processo em que eu própria estou me formando, à luz de tudo aquilo que eu vou conhecendo, que eu vou estudando, que eu vou compartilhando com os meus colegas na escola, né? Um outro elemento fundamental dessa ação da professora, do professor, é a organização do tempo.
nós vamos percebendo que as crianças precisam estar em atividade. Elas estão em atividade quando elas escolhem, quando elas decidem. Aí o tempo ele pode ficar muito alargado, contemplando o tempo das crianças, que é diferente do tempo do adulto. Né? Que a gente fala que é estar em atividade com intensidade, né? É diferente de eu pegar uma caixa e dizer, agora é hora de brincar, de montar tudo. Daqui a pouco eu digo, para, agora é hora de sair para o parque, Isso. Para, agora é hora de lavar as mãos. É uma outra relação com o tempo, né? Exatamente. E nós, a professora, o professor, nós todos que estamos envolvidos com a educação na infância e que fomos formados, como você disse, né, numa outra perspectiva, Sim. E que, de repente, encontramos esse desafio, né, de atualizar a escola, de modernizar a escola, a gente vai ter, na verdade, no processo de documentação, de experimentação, de invenção, de ousadia, né, de transformação da mesmice, que tem sido as nossas salas, nós vamos ter nesse processo um aliado nosso. Então, é experimentar e ver. Eu não conheço nenhuma experiência em que a gente tenha começado a reformar o espaço, a gente tem começado a ampliar os tempos, garantido mais tempo livre para as crianças fazerem escolhas, né? Eu não conheço nenhuma experiência que tenha dado errado. Pelo contrário, o que a gente percebe é uma autodisciplina das crianças, mas não é uma autodisciplina silenciosa, nem uma autodisciplina empobrecedora da experiência das crianças. É uma autodisciplina que nasce do prazer de conhecer, da vontade de saber, né? Eu gosto muito de uma fala de uma professora portuguesa que disse que as crianças não gostam de fazer trabalhinhos, elas gostam de fazer coisas. Professora, a senhora trouxe aí um aspecto interessante, né? As crianças não gostam de fazer trabalhinhos, gostam de fazer coisas. E aqui no nosso diálogo a senhora foi falando em experiência, vivência, fazer coisas, aprender a pensar. Isso se relaciona com alguns termos que a gente usa, que estão presentes inclusive nos nossos documentos, mas há dúvida, há certa inclusive insegurança em quando a gente deve utilizar de forma adequada esses termos. Afinal de contas, proposta e atividade. Aprendizagem e desenvolvimento, vivência, experiência. Como é que o que a gente deve saber sobre cada um desses conceitos e de que forma a gente utiliza eles e pratica-os, né, de forma adequada? Então vamos lá. Quando as crianças estão em atividade, sendo ativas, né, pensando junto, sugerindo coisas, tendo ideias, tomando iniciativa de escolher um objeto para experimentar, para inventar, para explorar, né? As crianças estarão em atividade, né? Atividade não é mais o trabalhinho que a professora propõe, né? Mas é as coisas que as crianças começam a fazer, quando elas têm tempo para fazer, por isso o tempo livre é tão importante, né? E quando elas têm objetos disponíveis para experimentar, então por isso no ambiente escolar as materialidades precisam estar todas disponíveis o tempo todo ao alcance das crianças, num lugar que deve ser bonito, bem organizado, né? Legível de tal modo que as crianças possam saber o que é que tem por ali disponível para ela, né? Então, e nesse processo de experimentar com essa intensidade, né? Não com a intenção do outro, mas com a própria intenção, a criança ela está, aquilo que a gente chama na teoria histórico-cultural de vivenciando. A vivência na perspectiva da teoria histórico-cultural, ela é alguma coisa que a criança faz e ela sai diferente daquele fazer, né? Então, é uma experiência emocional envolvida naquilo e que ela aprende. E quando a gente fala em aprendizagem, né, a gente tem falado bastante que a aprendizagem promove desenvolvimento. O que é essa aprendizagem? Não é sob forma de aula que as crianças aprendem, né? Não é sob forma da explicação constante do adulto, da fala do adulto. Não é uma aula expositiva, né? Não é de aula expositiva, né? É da experimentação dos objetos, é do estar fazendo com emoção, né? Então,
a aprendizagem, ela resulta da relação que a criança estabelece com os objetos, com as situações. Ela é, portanto, fruto das relações, não da fala do outro, né, da fala do educador. O educador tem um papel importante de fazer boas perguntas, para justamente levar as crianças a avançarem naquilo que estão fazendo, repensarem aquilo que estão fazendo, repensar um preconceito. Não deixar morrer a curiosidade, né? Não deixar morrer a curiosidade, né? Então, fazer boas perguntas, né? Muito mais importante do que fazer aquilo que a gente se acostumou a fazer na escola, que é dar ordens para as crianças. Quando a gente dá ordem para as crianças, a gente tira elas da possibilidade de estar em atividade. Porque o elemento fundamental da atividade é o desejo, a vontade, a necessidade de fazer alguma coisa, né? Obrigada pela resposta, Pro. Eu vou trazer então um outro termo, um pouco complicado da gente dialogar sobre ele ultimamente, e a gente sabe que a senhora pode nos ajudar a pensar sobre isso. É o termo alfabetização. A gente não sabe se a gente esconde ele debaixo da mesa na educação infantil, ou se a gente põe na mesa e conversa sobre ele para compreender que aspecto dessa linguagem, da cultura escrita, da linguagem escrita, é importante na educação infantil, como é que a gente aborda isso com as professoras e como isso se efetiva nas práticas cotidianas. Perfeito. Não, a alfabetização é um processo longo que envolve, os estudiosos têm mostrado que esse processo ele começa lá no gesto indicativo do bebê. E ele vai se sofisticando, né, depois com a fala, com o desenho, com a brincadeira de faz de conta, que são todas formas da criança ir percebendo e criando para si. A gente não fala disso para ela, porque não é assim que ela aprende, mas ela vai construindo nas suas próprias experiências a ideia de signo, de usar um objeto para representar outro. Então, ela aponta, usa a mão e o dedo, depois que ela aprende que isso pode ter um significado, para indicar uma coisa que ela quer. Uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação com o outro, e é o início do processo de utilização de signos, né? A fala, outro, o desenho, outro, a brincadeira de faz de conta, onde ela vai também mostrando como é que ela interpreta as vivências que ela vai vendo, as situações que ela vai conhecendo. E na brincadeira de faz de conta, inclusive, ela forma e desenvolve uma função psicológica que é importante, que é o que a gente costuma chamar de função simbólica da consciência, que é o quê? A capacidade da criança usar um objeto para representar outro. Que isso significa, do ponto de vista do desenvolvimento, do pensamento, um salto de qualidade. Super importante, que eu acho que essa discussão está feita nos documentos, no currículo da cidade, no currículo integrador, mas ela precisa viver todas essas experiências, não como etapas, que uma termina e começa a outra. Acho que essas coisas elas vão transitando, não é isso? A gente vai vivendo essas experiências, vai construindo esses significados, ou esses signos, como a senhora trouxe, até chegar ao interesse. E nesse processo ela vai convivendo com a cultura escrita, que existe na nossa sociedade e que não deve ser escondida dela, né? A linguagem escrita é uma das linguagens com que a criança deve e pode conviver. Ela não é a linguagem, mas ela é uma delas. E o importante, né, é que a criança precisa conviver com a cultura escrita para justamente ir formando um sentido do para que se lê, do porquê se lê e se escreve, que é fundamental para ela ir criando para si um desejo de ler e escrever, mas não ler e escrever letrinhas, mas ler e escrever ideias, ler e compreender a ideia dos autores que estão presentes nos textos, ou seja, se apropriar de verdade desse elemento que, criado ao longo da nossa história, nos últimos poucos 1000 anos, ela precisa conviver com esse objeto para ensinar para o cérebro o que eu faço com isso. E a gente corre um risco sério, acho que nós somos todos frutos desse equívoco, dessa falta de pesquisa, talvez,
que foi pensar que um objeto complexo, como a escrita, a gente divide em pedacinhos. E a gente ensina primeiro o abecedário. E hoje a gente percebe, estudando, tanto do ponto de vista da linguística, quanto do ponto de vista de como as crianças aprendem, a gente percebe que o processo é inverso. A gente precisa apresentar a escrita como um objeto cultural autêntico, que a gente usa para fazer lista de coisas que a gente quer fazer na semana que vem, escrever o que nós queremos fazer amanhã para a gente se lembrar, escrever um bilhete para um colega que está doente, está em casa. Ver o médico, né? Anotar lá a vacina que ele tomou no posto de saúde ou a consulta que a mãe dele agendou para o próximo mês. Exatamente, a gente usa a escrita para facilitar a nossa vida, né? Para nos comunicar com os outros que estão distantes, para ler e conhecer as ideias e as informações de outros tempos, outros lugares, outras pessoas, né? Então, a escrita precisa... Hoje a gente sabe que a escrita precisa ser apresentada para as crianças na sua função social. Então, é uma grande revolução nesse processo, porque a gente não trabalha mais apresentando o alfabeto. Porque quando a gente apresenta o alfabeto e estabelece uma relação entre o som e a grafia, a escrita da letra, o nosso cérebro para aí. E ele sai depois pelo mundo oralizando, traduzindo o grafismo em sons. E, na verdade, o que nós precisamos ensinar para o nosso cérebro é que, frente a um texto, ele busca ideias. Ele busca uma informação, ele busca um sentimento expresso pelo autor do texto. E quando a gente não escreve sons, a gente escreve ideias. Exato. A gente escreve nossos sentimentos, né? E por isso é que quando a gente fala de cultura escrita, a gente vive dois movimentos que são separados, diferentes, mas articulados. Na educação infantil, a gente usa a cultura escrita para nosso deleite e para nossa organização. Então, a gente escreve cartas para os nossos correspondentes, né? Uma turma de outra escola, de outro bairro da cidade, diferente. A gente faz lista das coisas que a gente quer fazer, a gente ouve histórias lidas, e a gente, enquanto ouve essas histórias lidas, a gente vai imaginando as coisas que estão acontecendo. Então, a gente vai ensinando para o cérebro que, na hora de um texto lido, a gente está buscando quais são as ideias que estão lá presentes, né? Qual é a história que está sendo contada. Isso não é som. Isso são ideias, né? Isso são concepções, são conceitos, né? E quando a gente escreve, a gente escreve também registrando o nosso desejo. Então, na educação infantil, nós, educadoras, professoras, professores, nós lemos para as nossas crianças e nós escrevemos o texto das nossas crianças. Nós fizemos um passeio, a gente pode registrar esse passeio sob forma de um relato. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente viveu uma experiência bacana hoje lá no parque, a gente pode escrever isso para a gente não se esquecer. E mesmo não lendo, essa ideia de quanto eles atribuem sentido à cultura escrita, mesmo não lendo como nós adultos lemos, eles levam as famílias do lado de fora. Se está exposto lá o texto que foi construído com a professora e vão apontando e são capazes de lembrar de memória as palavras que eles escolheram, as ideias que estão postas ali, né? E aí tem um trabalho muito legal que que você está mencionando aí, de descoberta do texto. As crianças vão lendo muito antes de ler os textos nas suas ideias. Então elas vão descobrindo palavras que elas já conhecem. Nesse processo elas vão se sistematizando para si. Se constituindo leitores e escritores. Se constituindo leitores e escritores e construindo uma sistematização de como se lê e se escreve. É isso que nós precisamos ter no momento em que as crianças vão para o ensino fundamental. Não é o domínio de letras, é a compreensão do sentido da escrita. E nesse processo de compreender o sentido da escrita, elas vão também, porque vão vivendo situações reais de escrita e de leitura, elas vão formando para si a necessidade de ler e escrever, que é o motor de todo o processo de apropriação da escrita. Quem aprende a ler e escrever é quem quer aprender a ler e escrever.
A escrita, como diz o Vygotsky, não pode chegar pela mão do outro. Ela tem que se constituir como uma vontade da criança. E ela se constituir como uma vontade da criança nessas práticas, né? De fazer lista das coisas que nós queremos fazer, de fazer lista das coisas que nós podemos fazer aqui na sala, os inventários. Fazer uma lista de projetos que a gente tem para desenvolver. Desenvolver um projeto de investigação com as crianças, em que a gente vai consultar enciclopédias, livros do ensino médio, de áreas diferentes, para ir constituindo esse conhecimento, enfim. Quando a gente lida com o texto nas suas formas mais elaboradas. Professora, quando esse conhecimento se descortina para nós, quando a gente compreende como é que isso deve chegar até as crianças, como é que a gente pode proporcionar isso, que é um direito delas, a gente entende que nada se relaciona, por exemplo, com atividades de cópia, de preencher pontilhado. No entanto, a gente tem caminhado pelas unidades, dialogado com professoras e visto que tem muitos processos que se iniciam pela escrita do nome. E aí a gente tem visto os crachás, a lista de nome das crianças, separados com destaque para a letra inicial, tudo escrito em caixa alta. A gente sabe da importância de trabalhar com a escrita do nome, ter um propósito para isso. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse propósito e de qual a forma mais adequada. Se a gente usa tudo em caixa alta, se a gente faz de vermelho ou de rosa ou de laranja a letra inicial em destaque, como é que a gente trabalha isso com as crianças? Isso. Bom, uma coisa que a gente descobre hoje estudando, né, a língua escrita é de que, então, acho que já mencionei isso sem ter dito, mas que a língua escrita, ela é visual, ela não tem nada a ver com a linguagem sonora. A linguagem sonora é uma e a linguagem escrita é outra. Então, hoje a gente tem certeza de que esse processo de apropriação da escrita é um processo de olhar com o olho e compreender com o cérebro. E depois enunciar. É esse o processo que a gente faz. Nós adultos, quando lemos, fazemos isso. Olhamos, buscamos uma referência no cérebro para compreender e aí enunciamos. E a gente quer fazer o contrário com as crianças, né? Então, a gente vai percebendo que o crachá é elemento importante, né? Alguns autores, inclusive, defendem fazer uma cerimônia para a apresentação do crachá. É o primeiro contato da criança com a escrita do seu nome. Agora, nós fazemos aquilo de acordo com a escrita usada na nossa sociedade, né? Não tem destaque para nenhuma primeira letra, porque a gente não vai trabalhar esse conceito de letra. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar com as crianças é o conceito de texto, de enunciado, né? Que é a unidade mínima de significação da nossa língua. Quando a gente diz... eu quero ganhar uma bicicleta de presente de Natal. Eu não digo e depois né? Uhum. Então, essa é a primeira coisa, né? A gente escreve o nome da criança, não precisa ser o nome inteiro, pode ser só o primeiro nome para identificar. E a gente escreve considerando as formas como se escreve, né? Eu tenho uma amiga poliana que é com 2 L's, Y, 2 N's, enfim... considerar essa não correspondência entre o som e a escrita, né? E uma coisa que a gente tem feito também de uma forma muito equivocada, desconsiderando a capacidade das crianças, é a escrita em caixa alta. A gente não sabe, na verdade, quem que inventou essa história, mas quem inventou essa história, inventou considerando que era a forma mais fácil da criança reproduzir os movimentos e escrever, né? Então, primeira coisa, na educação infantil as crianças não escrevem, não copiam, não escrevem do seu jeito. A escrita é visual, elas precisam ter uma referência visual correta para elas escreverem, né? Por isso eu escrevo o nome dela do jeito que está lá no registro de nascimento dela, né? E eu uso a dupla caixa porque as crianças vão ao mesmo tempo aprendendo como é que a gente usa a caixa alta na nossa língua. A gente usa para anunciar um nome, a gente usa para anunciar o início de uma frase, né? Então, ao proporcionar para as crianças a convivência com a dupla caixa, elas vão percebendo, né?
Penélope mesmo, né? Ela vai perceber que tem um jeito de escrever o P no início do nome, mas tem um outro jeito de escrever lá no meio. E isso para a criança não é um problema, né? Quando a gente descobre que as crianças são capazes de estabelecer relações entre as coisas e aprender, a gente vai descobrir que elas são capazes de estabelecer relações entre as formas escritas que elas vão percebendo e elas irem sistematizando para si como é que se escreve e como é que na língua portuguesa a gente escreve, né? Então, tudo isso a gente pode mexer. Outra coisa que eu percebo que tem um equívoco quando a gente trata de linguagem escrita é escrever uma letra de cada cor na hora em que eu vou escrever lá o canto da leitura, o canto do brinquedo. Mais confunde do que ajuda, né? Mais confunde do que ajuda, né? A criança vai enxergar a palavra como um todo, é aí que ela vai começar a ler. Acho que a senhora trouxe um aspecto fundamental. Confia na capacidade das crianças, né? Esse é um elemento fundamental do trabalho atual com a educação das crianças pequenas. A gente tem que confiar nas crianças, porque é assim que as crianças aprendem. As crianças aprendem desde que elas nascem, com as relações que elas vão estabelecendo ao redor. Com o som que ela ouve, com alguém que fala com ela, com o objeto que a gente aproxima dela. O processo de aprendizagem começa aí. E é essa aprendizagem, essa relação que ela vai estabelecendo com as coisas e com as pessoas, que vai movendo o desenvolvimento dela, movendo a percepção, movendo a memória, vai criando uma memória, daqui a pouco ela tem elementos de memória que ela precisa identificar verbalmente, e ela vai percebendo que nós falamos, e ela também quer falar, né? É esse processo que ela vai vivendo, de estar sempre em relação com as coisas, com o entorno, e de atribuindo ela própria um valor para tudo isso. Não é o valor que o adulto estabelece, é o valor que ela vai atribuindo a partir do tipo de experiência que ela vai tendo, do tipo de vivência que ela vai tendo. É outra experiência de vida, né? Com sentido, né? Não é uma de experiência de vida que aliena, né? Isso. E é isso que está nas mãos de todos nós, professores e professoras, especialmente da educação infantil, mas não só, né? De promover uma experiência tal, né? Hoje fundamentada em estudos, em pesquisas, então a gente tem suporte para isso, e de garantir a formação de pessoas, de uma nova geração, de pessoas críticas, autônomas, que sabem fazer escolhas, que sabem perceber a passagem do tempo, que sabem planejar, que sabem avaliar, enfim. Gente, uma última pergunta para a gente finalizar, pelo menos essa primeira etapa, porque a gente teria muitas coisas para conversar ainda e a gente espera que a gente siga nesse caminho. A senhora trouxe a importância de mostrar para as crianças que não tem o seu jeito, mas que tem um jeito próprio de lidar com a cultura escrita, né? Então, a gente pode escrever, né? A gente pode trazer referências, boas referências para as crianças. Então, eu queria que a senhora conversasse um pouco com a gente sobre isso. Como é que a gente demonstra para as crianças que a gente está mergulhado nessa cultura escrita, de que tem boas referências para a gente entender como é que a gente escreve, que não é do seu jeito, que também não é banir o erro, porque o erro é um processo de reflexão também, mas como é que a gente faz isso? Mas a criança não precisa inventar. Eu acho que na educação infantil a gente precisa estar empenhado em formar nas crianças o sentido para a escrita. Então, ela não precisa copiar, ela não precisa escrever, ela não precisa inventar. Se ela quiser escrever, eu escrevo para ela. Olha, é assim que se escreve. Ela vai ter a referência, né, da forma, e ela vai, a partir dali ela vai começar a ler em outros lugares aquela forma que ela encontrar. Borboleta, né? Eu escrevo para ela borboleta. E ela vai, a partir dali, ela vai ter elementos para começar a ler borboleta nos lugares que ela encontrar. Primeiro a gente lê muito antes da gente escrever, né? Esse é um princípio. Outro princípio importante, então, é que a criança não precisa escrever, né? E se ela quiser escrever, eu crio a referência correta para ela. E quando a gente está falando disso, não significa que a criança, na hora que ela vai fazer a escrita de borboleta, a partir da referência que eu apresentei para ela, ela vai fazer certinha. Eu também não preciso me preocupar com isso num primeiro momento, né? Se é uma criança de 4 anos que está
num primeiro momento, se aventurando a fazer a escrita de uma palavra, eu não preciso ficar tão preocupada em corrigir. Mas eu posso ficar atenta, aos poucos eu vou dizendo para ela, está escrito, tá da mesma forma? Observa aqui. Vou também constituindo para ela um outro elemento importante, que é a observação, a concentração, a atenção, a própria avaliação. Se ela tem a referência e ela fez, num primeiro momento ela não vai estar preocupada ainda em avaliar, escrever direito. Mas daqui a pouco eu posso começar a dizer para ela, tá igualzinho, né? Então, acho que é isso. No fundo, o que a gente precisa ter é bom senso, né? De ter fundamento para aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu quero e eu devo apresentar a cultura escrita para as crianças, fazer de forma a que hoje a gente tem suporte para apresentar da melhor forma, né? Para criar nas crianças o desejo, a necessidade de ler e de escrever. Isso é que vai mover o processo dela depois de apropriação da técnica, né? Que, na verdade, se ela convive bastante com a cultura escrita em sala, né? Sempre na sua função social, sempre quando fizer sentido escrever, a gente pode escrever, ela vai chegar no ensino fundamental já com uma apropriação da técnica bastante consistente, né? Mas elemento fundamental é esse processo, né, da criança poder ser ativa, dela poder, então, expressar muito por escrito aquilo que ela pensa, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela aprendeu. E a gente funciona como escriba, que escrevemos e depois lemos para ela, né? Eu me lembro sempre de um comentário de uma criança que, com isso eu tenho certeza que destampou para ela também o que era a escrita. Ela disse, nossa, você escreveu direitinho do jeito que nós falamos, né? Olha. Então ela vai percebendo o que é a escrita de verdade, né? A gente escreve as nossas ideias tal como a gente expressa essas ideias. Aconteceu, né? Obrigada, viu, professora, mais uma vez pela possibilidade do diálogo e de aprender com a senhora, viu? Muito obrigada, é sempre uma honra. Eu fico sempre devendo um monte de coisas que a gente podia conversar e tal. Mas a gente volta. Acho que tá perfeito. Obrigada, viu? Eu agradeço a participação de todos vocês nesse encontro e aí seguimos adiante aí com novas reflexões. Obrigada. Olá pessoal, eu sou a Ana Bárbara, sou formadora na Divisão de Educação Infantil. Estou aqui com vocês para a segunda parte desse nosso encontro formativo e tem aqui conosco a nossa assessora Diane Mello, que é assessora de literatura infantil na SME. Vou ler para vocês a mini biografia dela. A Diane é mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem, mediadora de leitura, formadora e idealizadora do LEDUCA, Linguagem e Educação. E ela também faz parte da equipe do Instituto Emília e, como já anunciei, ela também é assessora da DIEI na temática da leitura literária. Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas a ideia é que a gente faça uma conversa, um diálogo entre eu e a Diane sobre a leitura literária na educação infantil. A primeira questão que nós pensamos foi em falar um pouquinho sobre a importância da leitura literária para e com bebês e crianças, pensando que muitas vezes pode não fazer muito sentido, bebês ainda não falam, crianças muito pequenas não escrevem, não leem. Então, qual que é o real sentido de ler com e para bebês e crianças? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Diane. Oi, Ana Bárbara. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para as infâncias e com educadores e educadoras. E essa pergunta que você faz, ela é chave de todo o nosso trabalho, né? Porque quando a gente pensa no bebê e na criança, né, de 0 a 3, a gente está pensando nesse ser que acabou de chegar no mundo, né? E como é que são essas interações entre eles e com os adultos, né? Como é que eles conversam, como é que eles interagem, como é que eles vão estabelecendo sentidos entre os objetos, entre as coisas do mundo. E o livro, né, o livro para as infâncias, o livro de literatura para as infâncias, ele cumpre esse papel, né? Ele faz parte desse universo que se abre ali entre as páginas para que essa criança possa
reconhecer personagens, se reconhecer, né, quando a gente pensa num livro, que ela vê um bebê nesse livro, quando ela vê outras crianças, quando ela vê outras imagens, como é que ela vai estabelecendo sentidos para esse mundo que ela está descobrindo, né? Então, mesmo que o bebê e a criança pequena ainda não leia as palavras, né, do jeito que a gente diz, da própria alfabetização, mas ela já lê o mundo, ela lê as pessoas, então ela vai ler esse educador que senta com ela para ler uma história, que abre esse livro, que vai folheando esse livro, né? Então, a importância desses momentos, dessa prática de leitura literária no cotidiano educacional, para que essa criança tenha o acesso. E uma coisa importante, que eu acho que a gente não pode deixar de dizer, é que as crianças e os bebês, eles têm direito, né? A leitura e a literatura, ela é um direito. Esse direito à palavra, né? Esse direito ao simbólico que está ali, né? Descrito nesse livro. Os livros, historicamente, eles trazem a história do mundo, né? Então, é uma forma que a criança tem de acessar essa história. Então, lembrar sempre que, por ser um direito, ele deve ser garantido para todos os bebês e todas as crianças. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro logo mais, mas seria interessante, pensei, a gente aprofundar aqui um pouquinho sobre essa questão da linguagem, sobretudo quando falamos dos bebês. Qual que é a importância ali de a mãe, a professora, esse adulto responsável pelo bebê, naquele momento ler as palavras, essa escuta? Como que a gente percebe a importância disso para os bebês? Porque essa questão do sentido, de o bebê não compreende ainda as palavras, então pode parecer que a leitura não é necessária, que ela não vai ter significado nenhum, mas de fato, qual a importância dessa leitura para os bebês? E depois a gente fala um pouquinho sobre as crianças um pouquinho mais velhas, mas pensando nos bebês primeiro. Pensando nos bebês, quando ele está dentro do ventre materno, na 21ª semana de gestação, ele já começa a ouvir, ele já começa a reconhecer os sons que são familiares para eles. Então, o som da própria mãe, do pai, das pessoas que estão ali por perto. Quando esse bebezinho nasce, ele vai reconhecer o tom, a melodia. Então, antes da gente pensar, né, numa aquisição linguística propriamente dita, a gente vai pensar nessa canção que a voz humana traz para o bebê, né, nesse aconchego. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente preservar as cantigas, as canções de ninar, conversar com esse bebê. Tô te contando isso, me lembrei de uma cena que eu vi semana passada de um pai segurando um bebê de aproximadamente uns 2 meses. E esse pai conversava com o bebê e o bebê conversava com o pai. Tirava a chupeta e balbuciava. E tinha uma entonação, aquele diálogo, muito incrível, porque o pai falava com o bebê e o bebê respondia no tempo certo. Então, ali se estabelece um vínculo, né? Se estabelece ali uma relação de confiança, porque tem um adulto que está ali considerando esse bebê um sujeito capaz de compreender, capaz de ler, e que mesmo que ainda não tenha uma linguagem, né, convencional, já é capaz de estabelecer alguns sentidos, né? Então, o choro, a risada, né? Ali os próprios balbucios que o bebê vai fazendo, isso tem um significado, né? Tem um sentido. E esse adulto precisa estar atento para que isso tenha um valor simbólico nesta conversa. Então, vamos dizer que, não vou ler livros para os bebês porque eles não vão entender. Claro, talvez um bebê não entenda aquela narrativa. E muitas vezes os educadores ficam pensando, né? O bebê não vai prestar atenção, eu vou me sentir aqui lendo para ninguém. Mas se você fizer o som de um passarinho que está ali naquela história, né? Se você chamar a atenção desse bebê para alguma figura que está ali, os bebês vão responder. Os bebês vão interagir. Aquela mãozinha pequenininha, gordinha, ela vai encostar ali naquela figura, pedindo para você ler novamente, né? E você vai ler novamente, para que esse bebê interaja. Em tempos que a gente está falando tanto, né, sobre essa questão da internet e do acesso cada vez mais cedo às telas, vamos resgatar, né, essas conversas com os bebês. Muito bom, Diane. E você falando, eu já pensei em uma forma de a gente
linkar assim, essa conversa, porque me retoma a ideia de quando a gente fala das crianças um pouquinho mais velhas também, e isso também cabe aos bebês, é que quando nós lemos, quando um adulto lê para um bebê, já existe uma experiência leitora que esse bebê e essa criança está vivenciando. Antes de saber ler, eles já estão tendo contato com o universo da leitura. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa coisa da educadora que empresta sua voz para a leitura do bebê e da criança, e também como funciona essa questão de, na hora que eu vou ler um livro, de achar que aquela leitura é muito longa, que a criança pode não prestar atenção. Então, é comum que as pessoas recorram ao quê? A tentar reduzir a história. Então, sai-se daquela proposta do autor ou da autora e corta-se palavras, diminui, facilita. Isso é interessante fazer isso? Eu sei, é uma pergunta assim, mais retórica, mas eu queria que você comentasse mesmo. Qual que é a diferença? Por que a gente não deve, na verdade, cortar palavras, diminuir, reduzir a história? Qual a importância dessa leitura que a criança vivencia pela voz da professora? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Muito interessante essa pergunta, porque o livro, ele carrega ali uma cultura escrita, né? Uma cultura escrita que essa criança já faz parte, que esse bebê já está inserido, né? Então, a gente não está falando aqui dele saber ler as palavras, as frases, entender e compreender essa narrativa, mas adentrar a esse mundo linguístico que o livro carrega, né? Então, quando eu substituo uma palavra por achar que aquele bebê, que aquela criança não terá capacidade de entendê-la, primeiro que eu estou subjugando ali, né, subestimando a capacidade dessa criança de compreensão. Segundo, que eu limito a possibilidade de ampliar o repertório linguístico dessa criança. Então, quando eu substituo, eu estou ali limitando, né? Então, por isso que a gente deve ser o mais fiel, o mediador, esse que empresta a voz para essa criança, ele precisa ser fiel ao que está no livro. A gente tem que apostar, e acho que a rede tem isso de forma muito clara, os livros de qualidade, de literatura de qualidade. Então, esses livros, eles têm uma autoria, eles têm um cuidado estético, né? Tanto na parte da própria diagramação, da tipologia, das ilustrações, de todo o projeto gráfico que aposta na inteligência das crianças, né? Então, a gente deve emprestar a voz para o livro e ser exatamente fiel ao que está ali. Sobre a atenção que você está me dizendo, o que é atenção? Né? Às vezes nós adultos achamos que a atenção é você estar ali o tempo todo prestando atenção naquela história. Quando a gente fala de mediação de leitura para crianças, a gente não está imaginando um mediador que só lê e as crianças todas sentadas, quietinhas, ouvindo. A gente quer crianças interrompendo esse mediador, perguntando, questionando, chamando atenção para uma figura, conversando. Os livros e as boas histórias servem para despertar diálogos, como eu falei na primeira pergunta, né? Quer dizer, a importância de se estabelecer diálogos com bebês e crianças. Então, eu não consegui ler até o final a história. Não tem problema, a gente vai ter oportunidade de ler esse mesmo livro em outros momentos. Mas se naquele momento aquela criança estava ali presente, interagindo, foi uma experiência para ela. Ou, às vezes, eu estou lendo um livro e tem uma criança em pé, mexendo em outros materiais, mas, de repente, ela se vira para mim quando eu termino de ler a história, porque ela estava com a atenção na história. Então, a gente também precisa ler as crianças, né? Precisa entender como é que elas funcionam durante essas práticas de leitura literária. Pensando nessa questão da mediação, que você já trouxe e adiantou um pouquinho para a gente, Diane, que realmente é um desafio para as professoras, para os professores, a mediação, como é esse momento dos bebês e das crianças prestarem ou não atenção, que muitas vezes a atenção é incompreendida só com aquele momento em que uma pessoa senta e fica olhando estática, e como você traz aqui para a gente, não é essa experiência. Então, tende-se muitas vezes a evitar livros que vão trazer uma experiência mais da fantasia, da imaginação, e livros com uma proposta muito mais utilitária. Então, e como o livro, sem se tornar um instrumento utilitário, mesmo assim ele pode contribuir com o processo de alfabetização, porque nós queremos também repensar o que se diz sobre alfabetização.
que a gente fala quando fala da alfabetização com os bebês e com as crianças da educação infantil? Estamos falando daquele alfabeto, de pegar um livro e ler só porque aquilo vai levar a criança a aprender futuramente a escrever? Porém, qual que é de fato a contribuição da leitura literária, sendo que ela não precisa estar simplesmente voltada para isso? É bem interessante a gente pensar nisso, é desafiador, mas eu acho que é uma dúvida que vai contribuir muito com as professoras da rede, os professores. Sim, eu acho que quando a gente pensa no livro literário para as infâncias, a gente tem que enxergar isso como um objeto de arte, né? A literatura é a arte da palavra, então ele não é necessariamente um objeto pedagógico, né? Que muitas vezes dentro dos espaços educacionais eles são enxergados dessa forma. Então, um livro de literatura, ele pode muito mais, como você falou, a imaginação, o simbólico, estabelecer sentidos, co-construir sentidos, isso é muito importante e deve ser garantido. No entanto, ele também carrega essa cultura escrita, né? Então, quando um bebê tem acesso, desde a primeira infância, aos livros de qualidade, a uma narrativa, né? A um universo de palavras novo, diferente, que não é o universo, por exemplo, de palavras que ele ouve dentro de casa, dos seus familiares. Então, a gente amplia esse repertório linguístico da criança. O sistema alfabético, ele é algo que a criança vai se apropriar lá na frente, mas ela já vai tendo esse entendimento de como que são as palavras, de como que a escrita se dá, né? Então, eu me lembro muito a Yolanda Reis falando das formiguinhas, né? Que as letrinhas parecem algumas formiguinhas no texto, porque a criança ainda não reconhece aquilo como letra, mas ela sabe que aquelas formiguinhas dizem alguma coisa. E esse dizer é o que vai inserir essa criança cada vez mais, de forma elaborada e qualificada, no universo da cultura escrita. Lá na frente, quando ela estiver nesse processo formal de alfabetização, né, que aí acho que a gente pode falar desse processo formal de escolarização, é que essa criança vai adentrar esse universo com muito mais naturalidade, porque aquilo pertence a ela pertence a esse mundo, né? Então eu acho que muito mais do que só a experiência que a gente pode proporcionar para a criança dentro dos espaços educacionais, é também, há uma intencionalidade pedagógica que não pode se perder. Né? Aqueles livros têm um porquê de estarem ali, né? Por que os livros são de qualidade? Por que o livro precisa ter autoria? Por que a gente critica, por exemplo, um livro de literatura para as infâncias que é cartonado, que muitas vezes tem lá aqueles personagens muito coloridos da fazendinha, da casinha e tudo mais, sendo que muitas vezes você nem sabe quem escreveu aquela história. Então, tudo isso faz parte da narrativa, compõe essa narrativa. E é direito dos bebês e das crianças conhecerem isso, para, afinal de contas, fazerem parte dessa cultura e recriar essa cultura também. Então, acho que é por aí. É, isso que você fala retoma muito a importância mesmo dessa leitura da palavra, porque como tem até um livro da professora Sueli que esteve já com a gente, e ela comenta isso, que ouvir a professora ler já coloca a criança dentro desse universo da leitura dela, porque ela percebe a diferença da nossa melodia. Então, quando ela pega esse livro e reconhece aquelas letras, ela vai perceber que aquela leitura da professora, quando estava com aquele livro nas mãos, é diferente, por exemplo, dessa nossa conversa aqui, do ritmo que a professora usa num diálogo como esse nosso. Então, por isso que a gente ressalta bastante a importância de fazer a leitura integral. E aí eu já consigo trazer uma outra questão aqui, que é quando a professora tem essa insegurança de ler o livro integralmente, sem ainda conhecer essa importância da palavra lida, do texto do autor, da autora ser trazido integralmente, por contribuir com esse processo, ela às vezes pode recorrer a alguns outros recursos, que vão ser o quê? Trazer fantasias, trazer fantoches, alguns brinquedinhos para a hora da leitura, o que acaba distanciando a criança e o bebê desse momento da leitura. E o que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, né? Ninguém está dizendo que uma contação de história não seja interessante. Pelo contrário, uma contação de história é um processo que você precisa até estudar bastante para fazê-lo. Porém, nós precisamos entender a diferença e a importância de um e de outro. Eu queria que você comentasse um pouco isso, sobre a importância de levar essa leitura integral, pensada como experiência leitora,
e não recorrer a outros artifícios, entendendo que a criança precisa daquilo para estar na história. Acho ótimo esse ponto, porque nós, né, quando eu falo nós, eu também me coloco como educadora e como mediadora de leitura. Nós não fomos educados para ler livros na sua integralidade, na sua materialidade, né? Então, nós temos dificuldade, por exemplo, para ler imagens, né? A gente não foi habituado a isso. Então, hoje a educação, a gente pensa, né? Tem vários estudiosos, especialistas, pesquisadores que nos mostram que sim, os bebês já são capazes de fazerem isso e a gente precisa promover essas situações. Então, quando você me faz essa provocação, né, dessa diferença entre a contação de história, que muitas vezes vai utilizar inúmeros recursos de dramatização, de música, fantasias, ela tem o seu lugar na infância. E é importante que tenha. Né? A gente não está aqui dizendo guarde as fantasias, guarde, não. Mas o lugar do livro, né, enquanto objeto livro, ele também tem que ser preservado e ele tem que ter o mesmo lugar, vamos dizer assim, o patamar ali de importância na rotina, no cotidiano escolar. Por quê? Quando a gente fala que a criança tem o direito à leitura, a gente está lembrando de Antônio Cândido falando desse direito à fabulação, à imaginação. E a própria neurociência tem mostrado isso pra gente, né? Que quando a gente lê, quando a gente ouve uma história e com o objeto livro, a nossa potência imaginativa, ela é muito maior. Porque eu vou imaginar como é a voz do lobo. Ninguém está fazendo a voz do lobo para mim. Então a criança, ela é convidada a imaginar, né? Ela é provocada a imaginar. Então vejam a diferença, né? Que é muito legal uma dramatização, onde o mediador, o contador de história vai usar ali a voz do lobo, a voz da Chapeuzinho, a voz da bruxa. E quando eu permaneço, eu sou fiel a essa leitura, eu empresto a minha voz, é a voz do mediador que está ali. E a criança vai sendo convidada a imaginar. As imagens e as ilustrações do livro, por exemplo, também contam uma história. Então, como é que a criança, ao ver essas ilustrações, ela também consegue imaginar, ela consegue criar e recriar. Então, se a gente não tiver tempo, e eu digo tempo porque tem que inserir isso no cotidiano, desse tempo, dessa experiência, dessa elaboração da criança, ela não vai conseguir fazer isso. Né? Então é um desafio para os educadores e educadoras, mas manterem essa atividade, aliás, eu nem gosto de chamar de atividade, eu gosto de dizer prática, de leitura literária, porque não precisa ser atividade, não precisa ter o desenho depois do livro, não precisa ter o chá com as bonecas, não precisa ter o piquenique, não precisa. O livro por si só, ele é uma experiência estética muito completa, né, que vai trabalhar os aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e simbólicos dessa criança. Muito bom. Agora, para a gente ir finalizando, gostaria de falar um pouquinho sobre o livro em si, sobre essa escolha do livro. Você já trouxe muitos elementos que eu acho que já ajudaram um pouco as professoras e os professores a compreenderem, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso com um pouco mais de ênfase nesse livro, no objeto livro, que é desconstruindo tudo isso, todo esse olhar de, não, o livro tem que ser fácil, o livro tem que ser simples. A gente percebe uma escolha muitas vezes não só pelas palavras simples ou pela redução das palavras, mas também pelas ilustrações. Às vezes as pessoas podem perceber algumas ilustrações mais escuras, menos figurativas, e achar que aquilo não vai ser interessante para um bebê e para uma criança. Então recorre-se muito mais ao quê? Aquelas imagens, daquelas ilustrações mais estereotipadas, mais infantilizadas, que vão ter sempre aquela coisa, a florzinha, a maçãzinha, e muitas vezes vem o quê? Um desenho e o nome, ou a cor. E será que isso contribui? A gente sabe que é uma pergunta, novamente, né? Estou trazendo uma pergunta meio retórica aqui, mas não, é para a gente aprofundar mesmo nela. O quanto esse livro não é interessante para os bebês e para as crianças, e como que os livros que vão trazer um grau de complexidade maior, esses sim, vão contribuir com esse processo de aquisição da linguagem, do processo de entrada no mundo da cultura escrita e também nessa experiência estética com a literatura. Essa experiência estética, né, quando a gente fala o que é,
essa experiência estética, né? E quando a gente pensa, quando eu disse, né, que a gente aposta na inteligência das crianças e que você enxerga aquele bebê como um sujeito capaz de... Por que a gente sempre quer trazer respostas prontas? Né? Quando você trouxe o exemplo dos livros mais simplistas, com ilustrações estereotipadas, com a palavra e a ilustração correspondentes, né? Eu estou entendendo, né, quando eu proponho esse tipo de leitura para as minhas crianças e para os bebês, que as crianças não são capazes de inferir, de criar hipóteses, de metaforizar. Né? Então, a gente precisa trazer possibilidades metafóricas para essas crianças e para esses bebês, né? E para os educadores também. Porque será que até hoje, né, quando a gente conversa com educador e educadora, a gente tem dificuldade com poesia, por exemplo, né? Porque a poesia, ela não é literal. Né? Se eu buscar alguma coisa que está ali, eu vou me perder, porque eu vou falar, nossa, eu não entendi nada. Porque justamente essa metaforização, ela faz a gente imaginar, a gente pensar possibilidades, né? Como a gente diz muito ali na sala dos professores, vamos pensar fora da caixa. O que é esse pensar fora da caixa? Então, a gente precisa também com as crianças fazer isso, com os livros, que eu acho que ele traz como objeto essa materialidade, né, quando a gente está falando da experiência estética. Então, desde essa capa do livro, a grossura desse papel, a espessura desse papel, a tipologia, o tipo de ilustração, as cores utilizadas, tudo isso tem um porquê. Né? Não é por acaso que aquilo está ali. E explorar esse livro, né, essas camadas todas com as crianças, porque não é explorar para as crianças, porque muitas vezes são elas que vão nos dar indícios de algo que está ali. Né? Então, estar aberto para essa possibilidade. Então, não ter medo. Né? Quando você traz, os professores geralmente levam esses livros por achar... Vamos experimentar junto com as crianças, né, para a gente pensar junto com eles quais são as possibilidades de inúmeras leituras. Eu sempre digo que um livro, não sou eu que digo, eu falo que eu que digo, porque eu sempre repito isso, mas dessa multiplicidade de sentidos, dessas múltiplas leituras que um livro traz. Né? Então, eu não preciso ter o mesmo entendimento, essa criança não precisa concordar comigo, não precisa concordar ali com o autor. Vamos entender o porquê que aquilo despertou um outro sentido para aquela criança. Né? Então, acho que explorar mais essa materialidade, confiar na capacidade dos bebês e das crianças e confiar na própria capacidade da mediadora e do mediador. A gente tem medo de fazer isso, mas eu faço aqui um convite para que os educadores e educadoras que estão nos ouvindo e nos assistindo experimentem, explorem os livros, né? Não tenham medo. Acho que esses livros, eles pertencem à nossa cultura e a gente tem esse direito também a usufruir disso. Diane, eu vou agradecer muito a sua presença aqui, a nossa conversa. Acho que todo mundo que ouviu, que está acompanhando esse encontro formativo, vai sair com não só dúvidas esclarecidas, mas com mais curiosidade. Eu acho que isso que é importante numa conversa como essa, que vai despertar essas professoras e os professores que estão nos acompanhando a querer conhecer mais, aprender mais. Então, eu te agradeço muito por esse momento e nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando o encontro formativo.